Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aí na nossa peça, hoje a gente vai fazer o lado B da peça. Vou começar aqui orientando a visualização para a gente ver o lado B. Selecionando aqui essa face, a gente vai fazer um faceamento lado B. Antes aqui vamos criar uma configuração, clicando com o botão direito aqui na peça, adicionar configuração. Coloquem assim a B1, aí ele fica na árvore ali numa sequência alfabética. E aí, como vai passar de 10, ele não vai levar o 10 lá para cima depois do 1, né? Então, coloca letra B1 e renomeia aqui, coloca faceamento. B1, então, a etapa B1, faceamento. Lado B. E aqui a gente vai selecionar essa face aqui do lado B. E vamos fazer aqui um esboço, um círculo, partindo do centro aqui. Colocar aqui a dimensão, que é o diâmetro da peça bruta, 50,8. E aí a gente vai cortar a peça, corte extrudado, 5 milímetros eu coloquei, é claro, cada aluno estabeleceu suas medidas, comprimento total da peça, e aí vai colocar ali 2, 3, 5, aqui eu coloquei 5, obviamente que na indústria a gente não vai tirar 5 milímetros, vai deixar o mínimo possível para diminuir a quantidade de cavaco e o tempo de usinagem, né? E aí fiz aqui o faceamento lá do B. Agora eu vou colocar aqui, ó, B2, adicionar a configuração, B2, furo de centro, lado B, B2, furo de centro, lado B. Vamos selecionar aqui um plano no meio da peça e vamos estabelecer aqui o esboço para fazermos o furo de centro. As dimensões vão colocar as mesmas do lado A, sendo o ângulo da broca, o total 118, nós vamos colocar aqui 59, o ângulo do contraponto 60, aqui nós vamos colocar 30, esse diâmetro vai ser 3, a gente vai colocar 1,5, e o comprimento do furo, no caso a profundidade do furo, 6 milímetros. E aqui a gente vai pôr essa medida aqui também, metade aqui do comprimento do furo, 3. Certo? Então, feito aqui o esboço para fazermos o furo de centro, nós vamos utilizar aqui o recurso corte por revolução, sendo que o eixo de revolução é a linha do centro aqui da broca, né? Vejam que a gente tem aqui então, nessa perspectiva, a gente consegue ver o furo de centro. Além disso, então, a gente vai fazer um torneamento cilíndrico. Eu vou tornear ela cilíndrica, toda ela aqui, deixar com 50 de diâmetro, porque o diâmetro externo da nossa engrenagem depois ficará com 50 milímetros de diâmetro. Então, vamos colocar aqui B3, torneamento D igual a 50 milímetros. Peguem aqui um plano frontal, normal A. Vocês vão fazer um pequeno retângulo, bem pequeno mesmo, partindo daqui até aqui. E vamos dimensionar com a metade do diâmetro de 50, que é o raio de 25 aqui. Uma forma também é você digitar o valor do diâmetro, se você, no caso metade do diâmetro 25 aqui, ele vai ficar bem pequenininho aqui o retângulo. E aí vocês vão fazer o corte por revolução. E aí a gente tem a nossa peça com torneamento diâmetro 50.
Vou fazer um outro torneamento aqui com um diâmetro de 35, que vai ser onde nós vamos fazer a recartilha depois. Recartilha eu não vou fazer a modelagem da recartilha, pode ser feita, mas eu vou usar uma textura depois para representar a recartilha. Então vamos aqui em esboço, né? Vamos colocar primeiro aqui torneamento diâmetro 35, colocar uma nova configuração, adicionar configuração, B4, torneamento, coloca cilíndrico, D igual a 35. Torneamento D igual a 35. E aqui nós vamos fazer um esboço aqui também, pequeno. Esqueci de selecionar o plano, seleciono lá o plano frontal, um pequeno retângulo aqui. Vamos dimensionar essa dimensão aqui, ó. Onde nós vamos deixar a engrenagem. Vou deixar com 15 milímetros a engrenagem. E essa daqui, para ficar com 35, tem que ser 17,5. 17,5 aqui, 15 aqui, que vai ser a largura da engrenagem. Muito bem, a gente faz novamente corte por revolução. Feito isto. Aqui, então, nessa parte aqui, nós vamos fazer uma recartilha depois. Para fazer recartilha, a ferramenta ela tem que ter uma saída. Então, eu vou fazer um sangramento para fazer a saída da ferramenta de recartilha. Vou colocar aqui B5, sangramento. Vou colocar D25. E aí eu vou fazer um pequeno retângulo aqui, ó. Novamente esqueci de selecionar o plano frontal. Um retângulo, pegando daqui. Para ficar com 25 aqui tem que ter 12,5. E aqui pode ficar com 20. 20 de largura aqui. Aí vai ter bastante trabalho aqui para fazer esse sangramento, mas ao final vocês vão ver que vai ficar bem bacana aqui a geometria dessa peça. Feito este retângulo, nós vamos aqui em recursos, corte por revolução. Certo? E aí vamos fazer dois torneamentos cônicos aqui, né? Vou fazer nesses dois cantos aqui. Então vou colocar torneamento cônico, torneamentos cônicos, diâmetro 35. Vou colocar aqui nova configuração. Deixa eu ver qual que é o número, B6. B6. Torneamento. Diâmetro 35. Vou colocar 25 graus, tá? Alt 167. Diâmetro 35, 25 graus. Firma aqui, ó. B6. Diâmetro 35, 25 graus. E aí vocês vêm aqui, ó. Chanfro. Vamos fazer ele com largura de 10. O ângulo de 25. Ó, nessa direção aqui, ó, você tem que prestar atenção na setinha. Então, ó, o 10 vai ficar na direção da setinha cor-de-rosa aqui. Beleza, esse aqui. Esse aqui, idem. Essa aresta aqui. Vem aqui novamente. Chanfro. Por isso que eu fazeria uma de cada vez. Ó, a setinha está para o lado esquerdo, então o 10 vai ficar para esse lado esquerdo. Confirmo. Então nessa região aqui eu vou fazer uma pequena recartilha, né?
E aí, posso até já pôr a recartilha aqui nessa região, só para vocês verem, ó. Clico com o botão esquerdo do mouse e aqui tem a aparência. Vou mudar a aparência da face. Vai aparecer aqui várias aparências, dentre elas aqui a textura 3D. Na textura 3D tem porca serrilhada, padrão serrilhado, alguma coisa assim. Vamos achar aqui. Ó, porca serrilhada. Ó, porca serrilhada que é o recartilho, né? Pega aí a porca serrilhada. Tem 2, 3, a 7, não, a 6, a 4. Pegar essa 4 aqui. E aqui a gente vai mudar aqui no avançado o mapeamento. Como lá o passo é 1 milímetro. Ó, recartilho ele passa 1 milímetro. Né? Aqui tem vários detalhes aqui de aparência, pode mudar. O básico aqui. Né? A escala de cinza, dá para mudar as cores um pouquinho, mas basicamente ele ficou a aparência de recartilhado, tá vendo? Então a aparência dá para mudar aqui para outras, mas eu teria que mudar aqui novamente no avançado, mapeamento, acabamento. Aqui é mapeamento, tem que mudar aqui para 1. Ele fica esse recartilhado aqui com fica uma parte que sim. Taxa de proporção fixa, ajuste a largura da seleção. Não. Tem algumas configurações aqui, ó. Só deixar o serrilhado de 1, mudar aqui o tamanho aqui no mapeamento e dar um OK. Né? Então aqui na visualização em perspectiva a gente vai ver esse acabamento. Não sei porque ele não terminou de fechar aqui o nossa aparência aqui, né? Mas isso é o de menos, é só uma visualização, né, uma textura para indicar que essa região aqui nós temos um recartilho. Certo? Então fizemos aqui os dois cônicos e aqui a parte da recartilha. A gente vai fazer mais o torneamento cônico no diâmetro de 50, então vou colocar aqui B7, adicionar configuração, B7, colocar assim, chanfros, engrenagem. Chanfros, engrenagem, você sabe que chanfros é feito por torneamento cônico, né? Vamos colocar aqui, ó, 1 vezes 45 graus. Esses dois chanfros, então, vão fazer 1 vezes 45 graus. Tá lá, B7. E aí você seleciona as duas arestas aqui, ó, da engrenagem e vão aqui em chanfro. Alterem, ali a gente usou 10 no ângulo de 45, vamos alterar aqui 1 de largura no ângulo de, no ângulo de 25, vamos alterar para 45 graus. Confirmem ali. Ó, os dois chanfros para a gente fazer a engrenagem. E por último, então, a gente vai fazer aqui o fresamento dos dentes da engrenagem. Adicionar configuração. Dos dentes. Confirma aqui. Esse aqui vai ser o B8. Adicionar configuração. B8. Fresamento dos dentes da engrenagem. Confirma aqui. Nós vamos fazer nesse plano aqui da peça. Nesse plano aqui da peça. Normal A. Para fazer os dentes da engrenagem, pessoal, vocês vão vir aqui no AVA.
Deixa eu só entrar novamente aqui no AVA. Vocês, na aula 4, 5 e 6, coloquei tudo junto aqui. Nós temos essa planilha, ó, desenho de engrenagem, da engrenagem e os cálculos. Nessa planilha eu coloquei os cálculos que temos lá no livro Protec, né, desenhista de máquinas, está disponível na biblioteca, na página E105, na página 6, capítulo 6, 105. Tem essa imagem aqui, ó. A gente então vai fazer o diâmetro base, o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, o diâmetro interno e esses raios, o raio e o raio 1. E uma linha reta partindo do centro da nossa engrenagem. E aqui a gente tem a espessura do vão, ou vão do dente, né? Desculpa, a espessura do dente, ou vão do dente, que é metade do valor do passo ali, né? Passo do dente da engrenagem. Passo aqui na cremalheira fica mais fácil de ver, né? A distância entre um dente e o outro, compreendendo o vão. Aí, pessoal, os cálculos, eu coloquei aqui, a gente vai usar uma engrenagem de módulo 2 com 23 dentes, né? 23 dentes, o ângulo de pressão a gente vai usar 20 graus. Esses fatores F aqui que definem os valores desses raios aqui. E aí, com esses dados do módulo e do número de dentes, ele me deu esses valores. Anotem aí numa folhinha, eu já tenho aqui uma colinha, anotei já, para fazer esse perfil, né? A gente vai fazer o perfil de um vão do dente. Então, para fazer o perfil, é o seguinte. Vocês vão fazer o diâmetro externo, o diâmetro interno. Então, nesse plano aqui na própria peça, ó, nesse plano aqui a gente vai fazer na lateral aqui desse diâmetro aqui de 50, a gente vai fazer o perfil do dente e depois a gente vai fazer o recorte dele. Normal A. Vamos lá, então são vários diâmetros aí. Agora fica fácil de se perder, porque de tanta informação que são aqui. Mas prestem atenção, ó. Diâmetro interno, um diâmetro externo, vou até colocar um pouquinho maior, um diâmetro primitivo e um diâmetro de base aqui. O diâmetro externo, o diâmetro interno aqui, ó, vamos começar pelo diâmetro interno. Diâmetro interno, 41.332, 41.332. Tá, ficou aqui. Até para melhorar aqui a visualização. Melhorou muito, mas... Aí o diâmetro de base, vou colocar aqui, ó. Diâmetro de base, 43.22. Diâmetro de base. O diâmetro primitivo, sempre coloca assim que daí fica mais fácil. Aqui depois eu acabei pegando outro. O diâmetro primitivo, 46. E o diâmetro externo é 50, né? O diâmetro externo a gente vai fazer aqui com 50. Então são 4 diâmetros. O diâmetro de base e o diâmetro primitivo a gente vai colocar assim como linhas de construção aqui, ó. Geometria de construção. Então você clica nele, ó. Clica numa, segura Ctrl, clica no outro e vem aqui a geometria de construção. Clica aqui geometria de construção, ele vai ficar traço ponto. Então a gente tem o diâmetro externo, o diâmetro interno aqui e o diâmetro de base e o primitivo. Certo? Vamos fazer uma linha, também aqui uma linha de centro, pegando do quadrante do diâmetro do diâmetro interno até o quadrante do diâmetro externo. Ó, essa linha aqui de centro. Ó, todos os diâmetros aqui.
colocar aqui para facilitar, são esses 4 diâmetros, daí agora eu fiz uma linha de centro, pegando do diâmetro interno até o diâmetro externo. E depois, pessoal, a gente vai fazer uma linha do diâmetros aqui, diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro de base e o diâmetro interno. A gente vai fazer uma linha de centro, do centro aqui até o diâmetro interno. Não vamos nos preocupar ainda com as dimensões. Uma linha, aí uma linha normal, com uma medida qualquer aqui. A única coisa, selecione as duas e deixem colineares. Eu vou deixar colinear. Então essa linha aqui que eu acabei de criar, ela está colinear com a linha de centro que vai até o centro da minha engrenagem. E aí eu vou fazer 2 arcos. Ó. Peguem aqui, ó, arco com ponto central, sempre pegando aqui do diâmetro de base, que é esse diâmetro aqui com raio de 43, diâmetro de 43, desculpa. Ó, pegar aqui, o centro dele vai estar aqui, pegando daqui da ponta dessa linha até um ponto, opa, volta, né, dá uma volta completa aqui e depois, ó, para poder começar a partir dali fazer um pequeno arco aqui assim. E vou fazer um outro arco novamente, ó, partindo desse diâmetro de base aqui e desse arco que eu acabei de desenhar até o final lá no diâmetro externo, certo? Aí eu vou dimensionar esse diâmetro, no caso esse raio aqui que é o raio 1, 4,3, e esse raio aqui que é o raio R, 7,14. Ficou assim. Aí eu vou fazer uma linha de centro, pegando bem na interseção aqui, ó, do diâmetro primitivo com esse arco. E aqui até aparece a interseçãozinha, esse amarelinho ali, ó, dessa interseção. Tem que ficar aqui perpendicular, tá? Ó, essa linha perpendicular que é onde nós vamos dimensionar o vão do dente. O vão do dente, ali pelos cálculos que foram feitos, ó, ele está dando 3,14, está dando exatamente o valor de π. Mas aqui daí a gente vai colocar a metade desse valor, então pode digitar, ó, π sobre 2, ele vai ficar aqui a 1,57. Né? Então aqui nós temos as dimensões. Ó, o que está faltando aqui é essa linha que não ficou tangente com esse arco. Tem que deixar tangente aqui. Ó, tangente. Essa linha aqui também não ficou tangente com esse arco aqui. Tem que deixar tangente. Quando fica, ó, tangente aqui a esse arco, tem que estar tangente com esse outro arco, que tem que estar tangente com essa linha. Então tem que só verificar isso. A tangência ele tem que assumir a cor preta porque ele está totalmente dimensionado. Aí já tenho o perfil de um lado, vou espelhar para o outro lado. As entidades então são essas 3 linhas aqui, essa linha, esse arco e esse arco. A linha o espelho, né, seria aqui. Confirma. E aí eu vou cortar essas 2 linhas aqui que sobraram. Ó. Essa linha aqui de dentro, essa linha lá de fora. Certo? Feito isto, a gente vai com recursos, corte extrudado. Vou fazer um corte aqui. Posso observar aqui em perspectiva. Né? Colocar aqui a dimensão. Tinha feito com 15, né? Então vou fazer aqui um pouquinho mais. Posso colocar 20 aqui. Ultrapassar um pouquinho. Está feito um dos dentes. Vou só visualizar aqui. Aí falta o raio aqui
do pé do dente, esse raio, a gente pode ver aqui na tabela, ele tem 0,33, é o raio 3. O raio 3, que é o módulo sobre 6, que é justamente o raio aqui, é o raio do pé do dente. O raio do pé do dente, então, 0,33, vamos colocar aqui com o filete aqui, 0,33, já está aqui a 0,33, e esse outro raio aqui do outro lado, 0,33, confirma. Confirmado, aí a gente vai fazer corte, padrão circular. Padrão circular, a gente vai selecionar aqui na árvore os dois últimos recursos, no caso o fillet e o corte por extrudado, né? E o eixo de revolução é esse daqui. São 23, espaçamento igual, não, são 23 dentes, tem que deixar aqui espaçamento igual, 23 dentes, são o número de dentes de engrenagem. E vai ficar aí com esse aspecto, com todos os dentes de engrenagem. Agora os eixos temporários aqui atrapalham um pouquinho a visualização. Vamos lá em exibir, ocultar. Ocultar aqui, ó. Eixos temporários. E a nossa peça está totalmente modelada, né? Então, os chanfros, os dentes de engrenagem, a recartilha lá a gente fez com textura. E aí todas as outras partes que compõem a nossa peça. E com isso a gente termina a modelagem e eu faço um último vídeo para mostrar como que vocês vão colocar na folha de desenho, editar a legenda e colocar o passo a passo lá para orientar vocês na fabricação dessa peça no laboratório de usinagem do IFPR lá em Paranaguá. Muito bem, pessoal. Eu agradeço aí e até o próximo exercício aí.